Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos sempre ao vivo aos domingos, a partir das 7 horas da noite. As nossas reapresentações sempre aos sábados, às 21 horas. E quem nos assiste pela TV também pode nos assistir pela internet, aí para todo o planeta Terra, em concomitância com a veiculação na TV Santa Cecília. Basta acessar santaportal.com.br/TV. Hoje, pela primeira vez, o nosso convidado aqui no Fronteiras da Ciência, ele que se deslocou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, ele que veio de lá, distante, né? Um lugar muito bonito, que é o Pierre Luiz. O Pierre Luiz, ele é um terapeuta holístico e desde pequeno, vamos começar contando um pouquinho da história dele, desde pequeno ele conversa, ele tem clarividência, clareaudiência, psicografia, enfim, ele tem um trabalho mediúnico bastante avançado. Ele não só conversa, se comunica com espíritos, mas com mestres de uma hierarquia maior, né? Com algumas mensagens, com alguns comunicados, e ele está aqui exatamente aqui para trazer essas informações. A gente conseguiu esse link com ele através do Ramon, que é daqui da Baixada Santista de Santos. Agradeço muito a intervenção dele, que nos possibilitou a trazer, né, poder estar aqui com a gente, o Pierre, para falar sobre esse assunto, que é resgate cósmico, um assunto muito interessante. Tenho certeza que vai te prender aí no sofá. Qualquer dúvida aqui para o Pierre, é só ligar no 3224-7017 ou 3224-2944, tá bom? Já pode estar ligando, eu vou mostrar rapidamente que a gente vai estar sorteando para o terceiro bloco, começando com Coisa do Brasil e a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece uma pedra turnalina negra que repele energia negativa. A gente vai mostrar essa pedra aí. Essa pedra eu também tenho aqui no programa, que foi o Américo Barbosa que me deu, aqui pertinho da minha urna. Também a gente usa isso para repelir qualquer energia negativa. Em Coisas do Brasil você encontra minerais e pedras preciosas, artigos de radiestesia, acessórios em pedras, incensos, aromatizadores, toda a linha católica de vários artigos como bíblias, livros, textos, camisetas, CDs, DVDs, imagens em geral, e a consultoria com o grande mestre em pedras e cristais, que é o Mário Ananda. Anote o endereço: Shopping Boulevard Martim Afonso, na rua Martim Afonso 220, loja 125. Os voluntários do Centro Espírita Esmena de Jesus oferecem o livro Meu Pequeno Evangelho, Ensinamentos de Amor em Forma Divertida, de Maurício de Souza, destinado para crianças e adolescentes. Você pode ajudar o Esmena de Jesus adquirindo livros espíritas diretamente da sua livraria na rua Campos Melo, 312, em Santos. A Livraria Pingo de Luz também oferece o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Um abraço a Lourdes e ao Marcos da Livraria Pingo de Luz, que é uma luz no coração do Gonzaga, lá pertinho da Praça Independência, na Avenida Marechal Deodoro, número 11, Gonzaga, Santos. O Racionalismo Cristão oferece um kit contendo o livro Clássicos do Racionalismo Cristão, de Maria Cotas, mais um livro, Conceitos, e mais um informativo. As reuniões são públicas, abertas, gratuitamente. Você pode entrar de segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, ou todo segundo domingo de cada mês, às 17 horas. O endereço é Avenida Ana Costa, 67, é só comparecer. O quinto item do sorteio é da Rap Science, que oferece o livro Trabalho e Amor, Como Construir uma Carreira Brilhante, do mestre Ryo Okawa. Esse livro não estava previsto para ser lançado no Brasil ainda, mas devido à crise econômica, com muitos empregados, e os que estão empregados também acabam ficando inseguros, a Rap Science antecipou, traduziu para o português esse livro, lançou então para poder ajudar, com a intenção de ajudar as pessoas. Vou repetir o nome do livro, olha, Trabalho e Amor, Como Construir uma Carreira Brilhante. Uma pessoa será contemplada aqui no sorteio, mas quem quiser o livro é só comprar na rua Itororó 29, no centro de Santos, ou pela editora Saraiva. Saraiva.com.br, né, pelo site. A livraria virtual Espaço Plural, aqui da Baixada Santista, oferece o livreto Santo Agostinho, sobre a vida feliz. A Livraria Plural é uma livraria que vende livros de várias correntes religiosas, também de saúde, ciência e bem-estar. Para Santos o frete é gratuito e embala para presente também, tá bom? É uma maneira mais econômica de você comprar o presente. Bem mais barato, né? Comprar pela internet, então, e é de Santos. É livrariaplural.com.br. Guardou? Livrariaplural.com.br ou pelo WhatsApp, pelo telefone, bastando acessar
98106-1182. A Seichonoye oferece o livro A Prosperidade Está na Mente, de Katsumi Tokuhisa. E aproveita para convidar você para o ciclo de estudos da Prosperidade em Santos, promovido pela Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil. O ciclo visa o projeto Prosperidade, em que você organiza a sua vida e nos mais variados aspectos, seja ele familiar, financeiro, social, espiritual, com objetivos claros que possam fazer com que você concretize tudo isso em sua vida. O ciclo é orientado por diretores da Seichonoye do Brasil, que são empresários e profissionais bem-sucedidos. O local desses encontros tem sido no Parque Balneário Hotel, com todo o conforto, infraestrutura, material didático, coffee break e almoço. Serão mais 3 encontros em 2016. Atenção, mais 3. O próximo vai ser no dia 31 de julho, agora, imperdível. Mais informações no 3232-6687 ou pelo WhatsApp 99146-9702 ou por e-mail prosperidadesantos@gmail.com. Vamos a um último recado, então, do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você para conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo como objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas pela Anvisa e Ministério da Saúde, que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais e de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, China, França, Bélgica. Você pode saber mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Ele tem a clínica em São Paulo, porém atende em Santos no Smart Center. Basta ligar no 3285-6993. Procura um bom ortomolecular, tá aí. Essa é a oportunidade. 3285-6993, o endereço é Rua José Cabaleiro, número 15, Gonzaga, Santos. Pierre Luiz, primeiramente, muito obrigado por você se deslocar de tão longe para estar aqui para a Baixada Santista, para falar com os nossos telespectadores desse assunto. Você que tem viajado para vários lugares do Brasil, contando a sua história, ajudando pessoas através também de terapia que você faz, dessa comunicação que você tem desde pequeno. Eu queria que para o telespectador pudesse entender, Pierre, o que vem a ser o resgate cósmico? O que é isso? O resgate cósmico, boa noite, né? É um prazer estar aqui. E o resgate cósmico, Jadir, eu gosto de dizer que ele é uma ferramenta de mudança interior, né? Todos nós, em alguns momentos da nossa vida, passamos por situações que não entendemos muito bem, e saímos em busca de respostas, né? O resgate cósmico ele seria um facilitador dessa busca de respostas que muitas vezes a gente não encontra em lugar nenhum porque elas estão no nosso interior, tá? Então ele traz essa facilidade. Ok. E você, desde pequeno, você já tem comunicação com esses seres especiais, não é? Sim, desde pequeno. Na Como verdade, começou isso? Como então, começou? É uma história engraçada, né? Porque começou muito novo, quando eu tinha 4 anos de idade ainda. E eu sempre tive visões de seres que as pessoas normalmente não veem, escutava o que as outras pessoas não escutavam, né? Eu sou de uma família de uma formação altamente católica. Então eu era o diferente, né? E foi complicado para lidar. Sua família, imagina que você assustou seu pai, sua mãe, fala, pô, o que esse menino está vendo? Com quem está falando? Meu pai, ele era ateu. Então ele não acreditava nem em Deus. Para ele foi um grande choque. A minha mãe morria de medo. Então ela me levava a médicos e a vários locais. A minha avó achava que a minha cura estava na Igreja Católica. Então ela tentou me colocar em escolas especializadas, escolas de freira, e enfim, nada deu certo, né? Porque eu não conseguia me adaptar. E um ser específico falava com você já desde os 4 anos ou eram mais? Sim, eu tinha muitos contatos, na verdade, mas tinha um ser que ele me acompanhava sempre, né? Até hoje, não? E até hoje. Ele se chama Star. Esse ser, né, mais à frente,
ele veio se comunicar comigo de novo só depois dos 16 anos, porque teve um período que eu fiquei sem esses contatos. Mas desde que eu tinha 4 anos de idade, ele sempre esteve comigo, sempre me acompanhou. E ele é um dos seres, né, que, vamos dizer assim, direcionam todo esse trabalho que eu faço hoje. Ele que conduz o seu trabalho. Sim. Eu costumo dizer que ele seria um porta-voz. Tá? Entendi. Premonições você tem? Você é comunicado? O que esses seres falam para você normalmente, Pierre? Eu tive muita premonição quando eu era mais novo, né? Hoje em dia, as premonições, vamos dizer assim, elas foram mais substituídas por esses contatos telepáticos com eles, né? Mas eles falam muito sobre a mudança terrena, né? Sobre esse ciclo que hoje está tão largamente falado, que é o processo de transição, né? E essa necessidade de um novo despertar, de uma outra visão sobre as coisas que nós temos passado, né? E a necessidade da adaptação do ser humano para essas novas energias que estão chegando ao planeta. Entendi. E coisas pessoais, você também tem comunicado? Sim, sim, mas geralmente quando há uma necessidade de uma questão pessoal ser trabalhada, eu às vezes não tenho nem a necessidade de perguntar, né? Eles mesmos avisam antes. Agora sim, você em algum momento se perguntou ou se pergunta por que eu fui escolhido para comunicar com esses seres? Eu me pergunto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Me perguntei muito isso quando eu era mais novo e, na verdade, em alguns momentos até cheguei a me perguntar por que eu não podia ter uma vida normal, né? Mas a resposta deles é sempre que, assim, não existe uma necessidade de um porquê, né? Eles dizem que ferramentas existem para serem usadas e que para cada trabalho uma ferramenta necessária deve ser usada. Então, eu acabei sendo escolhido. Eu confio de que a sabedoria maior deles, né, veja talvez algo que eu ainda não veja. Entendi. E tem algum comunicado que te impressiona mais, que você fala, puxa vida, como que eu vou explicar isso? Como que eu vou contar isso? Sempre tem, mas acho que uma das questões que mais pegam, vamos dizer assim, né, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, é justamente quando a gente precisa falar sobre essa necessidade da mudança da consciência, né? Acredito que assim como eu, né, você que já está no caminho há um longo tempo, perceba que a Terra ela vem mudando drasticamente desde que a gente é pequeno, né? E as pessoas elas vêm cada vez mais, parece que se perdendo no meio da multidão. E os seres costumam dizer que é justamente esse se perder que está sendo o grande problema da mudança consciencial planetária. Porque na tendência do consciente coletivo, isso tem um peso enorme para a evolução do planeta. As pessoas acreditam que a evolução é uma coisa muito individual, mas esquecem que um planeta também evolui com a população que está presente nele. Mas o que fazer, então, para você melhorar a sua consciência planetária? O que deve ser feito? Olha, dentro do que os seres costumam falar para a gente através dos trabalhos, é necessário fazer uma reformulação, tá? Uma forma de mudar a sua visão mesmo perante as coisas e criar prioridades na sua vida, né? Todo mundo tem a sua prioridade no seu dia a dia, até mesmo, por exemplo, no que diz respeito à sua vida pessoal e profissional. E muitas vezes a tendência de uma mudança espiritual, de uma visão espiritual, ela se torna incômoda perante ao que a nossa sociedade acaba impondo. Você acha que as pessoas estão se tornando mais materialistas? Seria isso? Sim, sim. Muitas vezes, talvez não tão materialistas, mas para se adaptarem, né, à sociedade que a gente tem e ao ritmo que a gente tem, elas acabam esquecendo um pouco desse lado mais espiritual. Pierre, de que maneira você consegue ajudar as pessoas através dessa visão, dessa telepatia que você tem com os seres? O que você faz individualmente com as pessoas? Então, existe o trabalho que a gente chama de resgate cósmico, né? Esse trabalho, ele Esse nome foi dado por um dos... Foi dado por um dos seres. Um dos seres. Que é o regente desse trabalho, na verdade. O nome dele é Merck. É o chefe, digamos assim. É o chefe desse trabalho. Tá. Ele, com esse trabalho, ele visa basicamente fazer uma limpeza
em toda a sua linhagem kármica, né? Então, dentro da tendência de vidas passadas, né, enquanto nós vivemos, a gente tem a possibilidade nova a cada encarnação de acertar ou de errar, né? O fato da gente não lembrar de uma vida anterior dá para a gente, naquela individualidade atual, a chance de você conseguir galgar um degrau muito elevado ou até de você perder uma encarnação criando karmas, né? Através do resgate cósmico, a gente resgata esses karmas, que seriam as coisas que criam impossibilidades e que distanciam você do seu processo de despertar. E traz apoios. Ou seja, você consegue fazer a pessoa lembrar? Não. Sim, não é um processo rápido e fácil. Mas o ponto principal do resgate cósmico é justamente fazer esse acesso ao que a gente chama de memória cósmica. É o despertar do seu eu, né? Eu costumo dizer de forma bem resumida que a função do trabalho do resgate cósmico é dar autonomia às pessoas, né? De forma que ela consiga saber quem é, o que veio fazer e seguir a sua missão sem que precise de ninguém, que é o que acontece muito hoje no mundo, né? Elas ficam atreladas a alguém. E você atende qualquer idade, Pierre? Qualquer idade a partir dos 4 anos. Tá? Na verdade, os seres eles têm uma resistência a crianças antes dos 4 anos. Mas como o planeta anda muito acelerado, então eles permitem, né, hoje 4 anos. Mas o ideal era após os 7 anos. Tá? Aí, para os mais velhos, não tem limite de idade. Tem algum caso que você ficou mais impressionado em atendimento? Tem alguns casos fenomenais. Pode já citar um caso? Tem um caso que aconteceu, inclusive, aqui em Santos. Uma senhora... Mas você já veio aqui antes? Já. Ou a pessoa foi em Campo Grande? Não. Eu atendo em Santos já há muito tempo. Ah, é? Né? E dessa vez eu vim fazer o trabalho. Era uma pessoa de primeira vez, nunca tinha feito nada. E ela chegou para fazer a consulta, teoricamente, com câncer. Né? E ela sentou e na hora que acabou o trabalho, que a gente abre para a pessoa fazer qualquer pergunta que ela queira saber, ela perguntou sobre o câncer. E eu olhei para ela e olhei para a aura dela, eu falei, mas você não tem câncer? Né? Ela falou, não, eu tenho, já faço quimioterapia há 2 anos e tal. E eu falei, enfim, para resumir, né? Você na verdade, estava sendo obsediada por uma pessoa que era uma pessoa que ela conhecia que tinha morrido da mesma doença há menos de 2 anos. A gente fez uma limpeza na aura dela, ela perguntou se podia refazer o exame, eu falei, pode. No outro dia ela me ligou dizendo que não tinha mais câncer. Não tinha mais câncer. Né? Então, assim, esse é um dos casos, né? Então, tiveram vários, né? Teve gente que teve possessão durante o trabalho, enfim. Okay. A história é muito comprida. Mas, só lembrando que de maneira nenhuma a pessoa deve visitar o seu médico, né? Qualquer princípio. Claro. Isso, tudo que ele faz é um trabalho complementar. Sim. Né? Na hora que a moça me ligou, né, falando que o câncer tinha sumido e tal, ela inclusive chegou a se queixar sobre a medicação, né? Que, mas eu ainda tenho o efeito da medicação. Eu falei, mas você não pode parar agora, né? Porque apesar de você ter tido uma resposta, mas você tem um período com o médico. Então, eu sempre falo para a pessoa seguir o tratamento tradicional. Claro. Ok, então a gente vai continuar conversando com o Pierre. Deixa eu só dar um comunicadinho do Manaloa Bem-Estarim para você que tem como principal objetivo melhorar a sua qualidade de vida. A dica é a nutrição, é o processo de fornecimento de nutrientes através de alimentos para a realização das funções vitais. Uma boa nutrição significa vida saudável, prevenção de doenças crônicas e, claro, qualidade de vida. Como pregrava Hipócrates, que teu alimento seja o teu remédio, que teu remédio seja o teu alimento. O Espaço Manaloa coloca à sua disposição todo o conhecimento da nutricionista Juliana Campos Kanashiro, para que você possa construir uma vida melhor, mais saudável e eficiente. Esse atendimento ocorre no Manaloa. Pelo site você pode saber mais, manaloa.com.br, pelo telefone 3222-2278 e o endereço Rua Goiás, 144, em Santos. A gente volta já com Pierre Luiz, rapidinho.
Resgate Cósmico é o tema de hoje do programa Fronteiras da Ciência, diretamente do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pierre Luiz, que faz um trabalho muito bonito pelo Brasil, e hoje estamos tendo a oportunidade de tê-lo aqui na Baixada Santista, vai ficar uns dias aqui. Esse bloco é o oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, especialista em tratamentos espirituais, utilizando-se de terapias vibracionais e sonoras, solucionando quadros de depressão, autoestima, pânico, aliviando dores crônicas, crise de ansiedade e quadros de tristeza e melancolia. O Palermo ministrará na Casa da Luz de São Paulo, olha, de São Paulo, um curso prático de terapia de vida passada com regressão de memória e a vidas passadas, acesso direto à consciência. Indicado para profissionais da área de saúde, porque é um curso, né? Então, profissionais da área de saúde, ou para quem quiser ampliar o seu autoconhecimento. Esse curso é apostilado e com certificado, ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 agora de julho, 29, 30 e 31. E para agendar um atendimento com o Palermo, individual com o Palermo, ou para obter mais informações sobre o curso, é só ligar no 3289-1230, está na telinha, ou pode mandar mensagem pelo WhatsApp no 991160195. Tá aí. Bom, quem quiser enviar uma pergunta ao nosso convidado de hoje sobre o tema resgate cósmico, é só ligar nos telefones que estão aí na telinha, ó, 3224-7017 ou 3224-2944, tá bom? Eu já estou com algumas perguntas aqui, vou começar a fazer algumas, começando com a Cláudia da Silva Pontes, do Gonzaga. A Cláudia pergunta, você já perguntou para os seres que você entra em contato como é a vida do outro lado, no mundo espiritual? Então, já perguntei isso quando eu era muito mais novo, né? Quando eu comecei com esses contatos. Mas como eu te falei, tiveram tantos fenômenos ao longo desses anos que eu não só tive essa resposta, como algumas vezes eu acabei sendo levado por eles em viagens astrais para ver esses outros lados. Você chegou a visualizar isso? Sim, cheguei a vislumbrar. O mundo espiritual, ele, em comparação com o mundo físico da gente, ele é muito parecido, porém é muito mais organizado, né, do que a nossa sociedade aqui. E existe uma separação hierárquica, de acordo com o grau vibratório, a evolução de cada ser. Tá. Tem tecnologia também, como aqui, assim? Tem, depende muito da cidade, né, porque são várias cidades. Algumas delas são mais voltadas para desenvolvimento tecnológico, outras são voltadas mais para o desenvolvimento espiritual. E tem algumas cidades que são voltadas mais apenas especificamente para o processo reencarnatório mesmo. Tá. Ok, legal. Olha, só um comunicado da Ana Carla de Oliveira, Paicará, Vicente de Carvalho. Gostaria de agradecer a Jadir e ao programa por ter ganho o ingresso para a peça de teatro Esmeralda. Eu adorei. E era o dia do meu aniversário. Muito obrigado. Tá vendo, Ana Carla? Foi, né? Quem sabe foi os espíritos aí que nos ajudaram, né, a te dar esse presente de aniversário. Primeiro que foi o convidado que sorteou, e depois, na ordem dos papéis que estavam em minhas mãos, acabei sorteando esse para você. Então foi um duplo sorteio, né? O Custódio Fernandes do Boqueirão pergunta assim, Pierre, o acidente que houve em Nice, na França, é um resgate coletivo ou apenas um acidente provocado por um maluco? Tá. Geralmente acidentes de grande porte, Jadir, né, são como esse, como o tsunami, né, que houve há uns anos atrás, né, a gente chama de desencarne coletivo, tá? O desencarne coletivo, ele geralmente são pessoas que foram escolhidas, né, porque elas tiveram como, em conjunto, um karma em comum. Né? Então, esse resgate ele é feito por aquelas almas para que seja feito de uma vez, entendeu? É comum, mas não é comum acontecer o tempo inteiro, tá? Mas é uma coisa comum e acontece. Mas não pode acontecer de uma pessoa estar ali, não era para ele ter sido, ele foi... Não, porque quando a pessoa faz parte do karma coletivo, mesmo quando a pessoa não tem que ir, ela acaba sendo atraída para o evento. Né? E você vai lembrar que existem pessoas que falaram, por exemplo, na época do World Trade Center, que estavam no local do acidente e alguns minutos antes do acidente acontecer, elas saíram. Por quê? Porque elas, na verdade, não faziam parte daquele processo kármico.
né? Então, quando a pessoa ela não faz parte, de alguma maneira ela é intuída, ela é empurrada, ela é retirada daquela situação. Né? Como acontece muitas vezes, avião que cai. Teve um, eu achei muito interessante, que 2 aviões que caíram, o cara, nos 2 ele perdeu o avião. Exatamente. Por incrível que pareça. Exatamente. Virou até notícia de televisão, porque... A gente ainda pode dizer é coincidência, né? 2 já começa a ficar duvidoso. Começa, exatamente, né? Era bom ver se esse cara estiver no seu voo e sair, você sai também, sai junto, né? É verdade. Sai junto com ele. Olha, a Cecília, eu não entendi, é Onília Simões Duarte, me desculpa, né? Não entendi a letra aqui da telefonista. Simões Duarte é o sobrenome, da Vila Belmiro, me perdoa, por favor. Ela diz assim, olha, minha filha anda tendo visões, pessoas querendo falar com ela. Ela precisa desenvolver a mediunidade dela? Porque aconteceu isso com você desde os 4 anos. Sim. Então, o que você aconselha, né, para crianças pequenas que já vêm tendo esse tipo de coisa também? Então, é interessante ter um acompanhamento, sim, né? Mas não necessariamente eu digo desenvolver a mediunidade, tá? O processo de desenvolver a mediunidade, geralmente ele vem acompanhado da necessidade que aquela pessoa tenha de fazer algum tipo de trabalho ligado a ela. Então, assim, como a filha dela está começando a ter visões, pode ser que mais à frente, futuramente, ela venha a descobrir que ela tem uma missão ou algo do tipo a ser feito. Mas sim, um acompanhamento seria interessante para ela poder se entender melhor, né? E saber lidar melhor com esse tipo de coisa. Como aconteceu com você. Você se sente numa missão que foi dado, que pelo menos foi a orientação que você recebeu dos seres. Sim, hoje sim. Na época, quando isso começou, né, como eu te falei, eu não tive esse apoio, né, e acabei tendo que ir buscar o caminho das pedras sozinho. Foi mais aos trancos e barrancos. Foi. Eu meio que aos trancos e barrancos cheguei aqui. Legal. E quando você tem um familiar que já tem uma visão diferenciada, que já pode ajudar, todo apoio é bem-vindo. Pierre, e vamos voltar ao atendimento que você faz também. Como é que ele funciona? Você põe a pessoa numa maca, de pé, sentado? Como é que é? Como é que é esse... Porque demora, o atendimento é longo, não é? É longo, ele dura por volta de 1h30. Na verdade, quando a gente começou, ele era mais curto, mas a necessidade das pessoas cresceu e a gente teve que aumentar. E hoje em dia, acho que 1h30 já é pouco tempo. Já é pouco também. Tá? É porque durante o processo a gente faz uma ligação áurica com a pessoa, tá? E aí essa sincronicidade áurica eu consigo fazer uma leitura de todas as vidas passadas dela, vendo o histórico dela através do arquivo arcástico. Você vê isso? Vejo. Você vê e fala, vai contando para a pessoa? Então, eu vejo tudo, só que eu não posso simplesmente sair fuçando, né? Então, o Merck, que é o ser que eu tinha comentado com você, para cada momento que a pessoa vem, ele vai ver de acordo com as coisas que ela está passando, emocionalmente, fisicamente, né? Aquele momento vibratório que ela se encontra, qual é a vida passada que pode ajudar, qual é a vida passada que está atrapalhando, o que precisa ser trabalhado. Então, assim, apesar de eu ter acesso a tudo, eu costumo dizer que o Merck, ele me trava, né? Porque se eu tentar mexer em alguma coisa, mesmo que seja para ajudar a pessoa que não é o momento, ele não deixa, né? Então, ele vai apontando. Algumas vidas passadas são trazidas, né? Você vai ouvindo isso? Sim, o processo das vidas passadas, não. Eu vejo elas em uma velocidade acelerada como se fosse um filme. É mesmo? Tá? Depois eu pego aquele ponto que chamamos de ponto principal, que define por que aquela existência foi ruim, por que ela foi boa, não com base somente nas ações daquela vida, mas como ela te influenciam hoje. Né? E enquanto eu estou fazendo esse processo, o Merck está conversando comigo o tempo inteiro. Ele passa diversas orientações para as pessoas, algumas vezes bronca também. Tá? Você leva a bronca deles? Eu levo sempre. A nossa relação já virou uma relação de parece pai e filho. E quando você vai para a mídia, como é o caso agora, que você está tendo a responsabilidade de falar para muitas e muitas pessoas. Quando você está na TV, você está se expondo para uma quantidade grande de pessoas que a gente não tem nem ideia de quantas pessoas estão nos vendo. Verdade. Né? Você tem alguma orientação deles? Porque aí é pesado, né? E a orientação que eles falam, geralmente, quando um tipo de coisa como essa acontece, vai. Só isso que eles falam. Vai.
O resto você deixa com a gente. Mas você sente a presença deles, por exemplo, Sim. fazendo TV ou Sim. qualquer outra coisa? Eu acho que, na verdade, hoje em dia, eu sinto a presença deles mais do que, às vezes, das pessoas comuns, né? Porque eles estão o tempo inteiro, né? Tem hora, inclusive, que eu tenho que pedir, dar um tempo, Dá um um tempinho pouquinho, deixa eu resolver as minhas coisas. Mas eles conversam o tempo inteiro, estão sempre passando informação, sendo que o MERC, né, que é o que rege esse trabalho do resgate cósmico, geralmente as minhas conversas com eles são mais só quando é voltada para o trabalho. Né? O Star não, o Star ali está o tempo inteiro. O tempo todo. Mas quando você tinha 4 anos e começou a ter essas visões, naquele momento eles já te avisavam que você teria uma missão ou não? Só apareciam e conversavam com você? Não, eles me levavam para vários locais, me faziam aprender coisas. Através de sonho? Como que era? Através de desdobramento astral. Né? E, então, enquanto o meu corpo estava dormindo, eles desprendiam a alma, né, do desdobramento astral, ficava ligada pelo cordão de prata e tal, mas eu viajava com eles para vários locais. E conforme eu fui crescendo, e fui envelhecendo, e fui podendo ganhar novos conhecimentos, aí eles começaram a tocar sobre o assunto de missão. Mas eu costumo dizer que eu tive umas férias boas, porque apesar de eu ter contato com eles até desde novo, quando eu me mudei realmente para Campo Grande, há quase 10 anos atrás, é que o Star, que é o que conversa comigo desde novo, falou para mim, olha, suas férias para o mundo acabou. Agora você vai trabalhar para a gente. Eu tentei brigar, mas não deu certo. Teve jeito. Não teve jeito. Eles exigem a sua presença. Eles falaram que, na verdade, eu já tinha aceitado isso desde muito antes, né? E o fato de eu, desde criança, ter estado com eles, de estar sendo preparado para aquilo, na verdade, já era uma pré-aceitação. E eles te fazem comunicados premonitórios também, como você havia dito? São eles que fazem esses comunicados? Sim, algumas vezes. Por exemplo... Pessoal ou algo mais coletivo, maior? Não, geralmente coletivo. Coletivo? Tá? Que nem esse de início. Sim. Você ficou sabendo? Fiquei sabendo. Algumas coisas a gente fica sabendo de antemão para a gente fazer uma mentalização, fazer uma vibração em prol daquelas almas que às vezes vão ter que fazer as passagens. E algumas coisas são para serem evitadas mesmo, tá? Então tem dois processos. Que você conseguiu evitar? Teve alguma situação? Olha, até teve, Jadir, mas agora, assim, de cabeça, eu não consigo me recordar. Mas, geralmente, eles passam para mim essa informação e a gente espalha entre as pessoas, né, que fazem o trabalho, para que todo mundo vibre junto, porque não adianta uma pessoa só, né? Não consegue evitar uma coisa de grande porte. Entendi. E aí a gente faz uma mentalização coletiva, movimenta essa energia para tentar evitar. Ok. Olha, a Jucimara Cardoso do Bom Retiro pergunta se o resgate cósmico seria uma espécie de equilíbrio kármico individual. A pergunta também que vem do Adailton Cardoso é, segundo o resultado do resgate kármico, é humildade e confiança? Não, humildade e confiança não seria o caso, né? Porque é uma comunicação que você tem, não é o caso. Mas a pergunta anterior, é uma espécie de equilíbrio kármico individual? Sim. Basicamente, é uma espécie de equilíbrio kármico, sim. Tá? Porque, na verdade, quando a gente fala de karma, ficou uma ideia muito errada, né, sobre a nossa sociedade. As pessoas têm aquela tendência de direcionar o karma como é uma coisa ruim na minha vida. Né? E se a gente pegar a palavra karma, ela, na verdade, ela vem lá do indiano. Né? Então, a tradução literária de karma seria segunda oportunidade. Eu costumo dizer para as pessoas que, assim, o karma, ele existe. Ele é uma segunda chance, é a sua prova de recuperação para fazer as coisas acontecerem direito. Se ele vai ser sofrido ou não, é a sua forma de visão. Okay. Entendeu? O resgate, ele muda a sua visão perante o karma, faz as coisas ficarem mais leves. Perfeito. Bom, a gente vai continuar conversando no terceiro bloco com o Pierre Luiz. Vamos dar também um contato, quem quiser ter um contato com ele pessoal, né, aqui na Baixada Santista. Ele vai ficar um tempinho curto aqui em Santos. O atendimento dele é de 1h30 no mínimo, então com certeza ele vai atender poucas pessoas. Quem tiver interesse, fica atento no terceiro bloco que a gente vai dar um telefone para você anotar, tá bom? Eu vou fazer a agenda do Fronteiras para ver se alguma coisa durante essa semana você possa ter algum interesse em aprender, evoluir, consultar. Então vou começar com o Instituto Vidas, por favor, vamos lá. Instituto Vidas. O Instituto Vidas trouxe para Santos a psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica.
um tratamento realmente muito eficaz em se tratando de saúde mental, fobias, dependências químicas ou não, bloqueios, traumas, medos e pânicos. O tratamento é para pessoas de 2 a 75 anos, os atendimentos são feitos por profissionais especializados. O Instituto Vidas é o único habilitado em Santos a ministrar cursos para a formação técnica de terapeuta reencarnacionista. Outros atendimentos também tem de acupuntura, eletroacupuntura, fitoacupuntura, cromoacupuntura, florais, fitoterapia, etc. O atendimento local é na Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12 em Santos. E o telefone, fácil, o telefone é 99777-7677 e o site institutovidas.com.br. A Rap Science comunica a meditação para serenar o coração, que vai ser no dia 21 de julho, quinta-feira. Toda quinta tem, né? Sessões 10 e 13 horas. E também vai ter exibição do filme Estou Bem, Meu Anjo. Longa-metragem produzido no Japão pelo mestre Okawa. Um anjo vê o sofrimento de 5 pessoas que vivem na Terra e se compadece. São doenças, bullying, revolta, morte de ente querido e perda de esperança. Através do amor e orientação deste anjo, a vida dessas pessoas começa a mudar e nesse processo conhecemos o verdadeiro trabalho dos anjos, a causa dos sofrimentos e como superá-los. Esse filme vai ser exibido no dia 23 de julho, próximo sábado, das 10 ao meio-dia. E também vai ter o Bazar da Felicidade e Festa Junina, no dia 30 de julho, sábado, do meio-dia às 4 horas da tarde. O local é no Templo de Santos da Rap Science, que fica na rua Itororó 29 Centro, e o telefone para contato é o 3219-4600. Informações da taróloga Fátima Ramo com os cursos para agosto. 16 de agosto vai ter o curso de baralho cigano com várias técnicas, são 12 aulas, sendo uma por semana. E também no dia 16 de agosto vai ter o curso de tarô, arcanos maiores e menores. Também tem atendimento de tarô e baralho cigano, mas com hora marcada, na Escola Santista de Astrologia. São técnicas diferenciadas e exclusivas para decisões, profissão, saúde e amor. Durante o atendimento, que também é terapêutico, a Fátima Ramos realiza o alinhamento dos chakras e oferece indicação de florais necessários para o período. O objetivo é a harmonização pessoal e também favorecer a abertura do jogo de cartas do consulente, pois assim o jogo flui com muito mais facilidade, desobstruindo os caminhos. Tudo isso é na Escola Santista de Astrologia, que fica na rua Goitacazes, número 8, Altos Gonzaga Santos, e um dos telefones é o 3284-9714. Escola Recanto dos Saberes comunica a palestra gratuita de xamanismo com Veridiana Matage. Venha conhecer os princípios básicos desta prática milenar de curar a si e aos outros animais, com animal de poder, maraca, cachimbo e muito mais. Vai ser no dia 30 de julho essa palestra, sábado, gratuitamente, às 10h30 da manhã, mas as vagas são limitadas, então tem que ligar para garantir a vaga, tá bom? Também vai ter curso de rituais com ervas, com Adriano Camargo, o herveiro da Jurema. Curso teórico, prático e vivencial com as ervas. Aprenda como fazer banhos, defumações e uso das ervas em geral. Conheça o poder energético das ervas populares. Aprenda as regras básicas para combinar ervas de limpeza, equilíbrio, prosperidade, cura e muito mais. O curso inclui apostila, certificado e diversas ervas. Esse curso vai ser no dia 30 de julho, sábado, das 13 às 19 horas, com vagas limitadas. Informações 3025-2454, o endereço Bernardino de Campos 127, Sobreloja Santos. E o último recado da agenda é da terapeuta holística Eliane de Queiroz, o atendimento com mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa a radiestesia radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação da pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais.
O atendimento é com hora marcada em seu consultório, é um sucesso o atendimento de mesa radiônica, vale a pena conhecer. Se você não conhece, ela é uma excelente profissional. Basta ligar no 991729798, deixa seu recado com o nome e telefone, que a Eliane de Queiroz retornará a sua ligação. O endereço é Avenida Marechal Floriano Peixoto, 311, Sala 3. E tem um comunicado dela, que ela vai dar o curso de Reiki nível 1, para quem quer começar no dia 30 de julho, e Reiki nível 2 no dia 31 de julho. Inscrições também pelo mesmo telefone, 99172-9798. E se você perdeu qualquer informação aqui da agenda, rodapé, tudo está lá no site do Fronteiras. Basta acessar fronteirasdaciencia.com.br e depois clique em Agenda da Semana. Voltamos já com Pierre Luiz. É rapidinho. É isso aí, já estamos no nosso terceiro e último bloco. Passa voando quando o assunto é interessante, né? Último recadinho da loja Merlin, tudo em produtos esotéricos e religiosos. Lá você encontra artigos para ciganos, como livros, imagens e muito mais. Tem também a maior variedade de incensos de Massala da Baixada Santista, todo tipo de vela, inclusive para magia. Tem livros em geral, livros da Fraternidade Branca, da Umbanda, da Cristina Cairo e etc. Procure o André da loja Merlin, que ele vai poder te orientar a uma compra mais interessante. É o melhor preço da Baixada, não adianta procurar por aí. Loja Merlin, fica no Gonzaga, na rua Pereira Barreto, número 12. É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, né? Então fácil, Rua Pereira Barreto, número 12. Olha, muitas perguntas aqui e também alguns comunicados, como Orlando Coelho, filho da Vila São Jorge, São Vicente, fala assim, olha, estou gostando muito do programa, é muito interessante o convidado, o Pierre, explanando sobre o assunto. E também é muito bom ter variação de temas. Legal, Orlando, obrigado pela sua opinião, tá bom? A Conceição Chaves, do Jardim Andraus, Praia Grande, pergunta assim, Pierre, quando a pessoa tem uma premonição, isso é bom para ela ou pode ser prejudicial a ela? Bom, como você encara isso? Depende da visão como a pessoa vai encarar aquela premonição. É claro que se a pessoa tem um lado emocional mais equilibrado, a forma como ela vai encarar aquela premonição vai ser mais equilibrada e, consequentemente, ela vai ter uma maior maturidade para lidar com aquilo. Se ela não tiver o seu emocional em harmonia, com certeza isso vai ser prejudicial. Entendi. Olha, daqui a pouquinho, viu, amigo telespectador, a gente vai dar um contatozinho, um telefone, um e-mail, para quem quiser depois também se comunicar, né? Uma oportunidade rara, né? Ele já veio algumas vezes para Santos, mas ele viaja para muitos lugares, vai Rio, Vitória, né? Isso. Mora em Campo Grande, ele está mais viajando do que ficando em Campo Grande. Então, para quem quiser ter um contato com ele durante essa semana, não sei se vai ficar um pouco mais ou não, a gente vai dar um contato daqui a pouquinho, então pega uma canetinha para anotar. A Josefa de Melo, do Boqueirão, pergunta assim, olha, se uma pessoa que chora muito, com frequência, em épocas diariamente, não, em épocas ou indiariamente, não entendi. Se uma pessoa que chora muito com frequência, diariamente, deve ser, poderia ser um problema espiritual? Ela é adulta e se emociona por qualquer coisa. Pode ser. Pode ser, algumas vezes ela pode estar sendo vítima daquilo que a gente costuma chamar dentro da doutrina espírita de obsessão. Tá? Geralmente a obsessão, ela pode atingir as pessoas de várias maneiras diferentes. Né? Geralmente quando a pessoa tem essa dificuldade de ficar chorando, se emociona, é algum parente ou alguma coisa nesse sentido, seria interessante ela procurar uma orientação. Ok. O Antônio Carlos, do bairro Aparecida, ele fala assim, olha, em 1997, Antônio Carlos, tá? Eu sofri um acidente de moto e fiquei momentaneamente, entre aspas, morto. Acho que é aquela experiência de quase morte que a gente diz, né? O EQM, experiência de quase morte. Passado um tempo, né? Depois de algum tempo, falaram que ou seres especiais, extraterrestres, não sabe bem o que, né? Estavam curando pessoas que estariam muito debilitadas. Gostaria de saber se isso é possível, ou é o seu caso mesmo, que você vem fazendo esse trabalho. Sim, não só é possível, como hoje em dia, na verdade, é muito comum, Jadir. E esses, né, seres que a gente se comunica,
Eles são seres que eles usam essa frequência, né, do mundo espiritual, porque é mais fácil para chegar até nós, mas eu acredito que sejam seres de uma consciência muito mais elevada, né? E, claro, o fato de eles não serem daqui já faz com que eles sejam extras, né? Perfeito. Olha, eu acho que também é uma oportunidade de você explicar um ponto da pergunta da Márcia Barros, do Marapé, que ela fala assim, olha, boa noite a todos. Os seres que você trabalha, Pierre, são seres da Terra desencarnados ou espíritos de outra dimensão? Não, eles são seres de outra dimensão. Na verdade, eles não são espíritos. Você também conversa com os espíritos desencarnados. Mas esses seres que você está falando são de outras dimensões. São de outras dimensões. Para tentar dar um entendimento melhor, vou tentar falar rapidinho de uma forma mais fácil e resumida. O universo ele é dividido em dimensões diferentes, como uma grande escola, onde cada dimensão a gente tem um nível de entendimento e conhecimento. Certo. Tá? Esses seres, eles são, vamos dizer assim, aqueles caras que já estão na faculdade, enquanto a gente está na terceira série aqui. Entendi. Já estão no outro estágio, né? Isso. A Luísa Aparecida Farias, da Vila Matias, olha, quantas sessões são necessárias ou horas para que o problema seja solucionado? Acho que depende de caso a caso. Exatamente. Mas que nem aqui em Santos, você vai estar aqui em Santos, você vai atender, acho que a pessoa uma vez só, não é? Porque como a gente mexe com a linhagem kármica da pessoa também, geralmente eu costumo dizer que é aquela água barrenta, né? Então não adianta você mexer demais, porque senão você vai trazer muita coisa à tona e a própria pessoa não vai ter como lidar com tudo aquilo. Claro que varia de caso para caso e pessoa para pessoa. Já tive pessoas que com uma única se resolveram, mas eu costumo dizer que assim, eu não sei te responder essa pergunta, tá? Quando a pessoa não precisa mais, o MERC orienta ela a não vir mais. Ok. Ele próprio orienta. Ele próprio orienta. Tá bom, já foi o suficiente. Já foi o suficiente. Conduz a sua vida. Isso. Geralmente essa é a hora mais difícil, né? A hora do dar tchau. Tá. O Merkel ou qualquer outro ser, em algum momento, ele também te orientou, olha, não vai por aí, não faça isso. Já muitas vezes. Geralmente quem me orienta mais nesse sentido é o Star, o Star. Né? Que é o que se comunica comigo desde os 4 anos. Como eu tinha falado anteriormente, o MEC ele me orienta mais quando dentro do trabalho de resgate cósmico. Tá ok. Olha, estou conversando aqui com o Pierre Luiz, ele veio através de uma outra pessoa que é residente aqui em Santos, o Ramon, e você vai estar, não é num espaço holístico, não é em lugar nenhum, é numa casa mesmo que você vai estar orientando as pessoas. Isso, né? Na casa dele mesmo, na casa do Ramon, né? Uhum. Então, o que a gente vai fazer é jogar o telefone e também o WhatsApp. Então, para quem não quiser ligar, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, esse telefone que está aí na telinha, então, e o e-mail também, pode ser por e-mail ou pelo telefone. Vai estar um período aqui em Santos, o atendimento dele é de 1h30 no mínimo, então não dá para atender muitas pessoas, então, né, seria interessante a pessoa que tiver realmente interesse ligar o mais rápido possível para agendar, né? Os últimos, evidentemente, não vai dar para atender todo mundo. Então, olha, o telefone está na telinha, então quem quiser uma consulta com ele, aproveitando que ele vai estar por essa passagem aqui, o telefone é DDD 11, aí vem o telefone, 98 463 9716. 17, desculpa, 17. 9717, estava errado aqui na minha fichinha. Então tá certo na telinha. Vou repetir, então 11 98 463 97 17. Ou pode ser por e-mail que está na telinha. Viviane, termina com E, Viviane, @ V de vela, M de Maria, A de amor, VMA, faraone.com.br, tá bom? Peço para segurar um pouquinho mais, Matheus que está no GC, nos caracteres, segura um pouquinho mais, por favor, né? Para as pessoas anotarem aí. O Roberto Paiolo, da Vila Tupi, Praia Grande, pergunta assim, Pierre, com 9 anos de idade, ele se diz já contactar com seres extraterrestres. Uhum. E desde então, ele teve síndrome do pânico e ansiedade. O que você recomenda que ele deve fazer? Olha, ele precisa de um acompanhamento, tá? Tanto para a parte emocional, para dar um reforço,
tanto de um acompanhamento espiritual para que ele possa, né, lidar com isso. Mas o fato de ele ter o contato também desde novo, ele vai precisar muito do apoio da família, principalmente. Ok. Olha, a Maria Dolores, do Centro de São Vicente, só dá um depoimento dizendo que está achando demais, muito interessante, adorando a explicação do Pierre, né? Então ela pergunta se gostaria de saber se ele vai atender aqui em Santos. Então tá aí na telinha, tá bom, Maria Dolores? Esse é o contato, né? Ou por e-mail, ou pelo celular, ou pelo WhatsApp, que é o mesmo, telefone e celular. Alguma mensagem que você queira dar? Que recomendação do Star ou do Merkel, ou alguma coisa assim para os amigos da Baixada Santista, porque a gente vive dias conturbados, seja na política, seja economicamente, não só no Brasil, mas no planeta. Tivemos agora o atentado em Nice, enfim, está o Estado Islâmico aprontando sempre algumas por aí, né? E os malucos que aparecem de plantão, né? Então você falou uma mensagem que você deixou, que as pessoas têm que mudar um pouco a sua forma de pensamento, a consciência cósmica, ou essa consciência a gente tem que depurar, deixar de ser materialista para ser um pouco mais espiritualista. Enfim, algumas coisas que eu acho que é importante, uma mensagem que você deixa para os amigos telespectadores. Uhum. Olha, tem uma mensagem que o Star sempre fala, né? Desde que eu me conheço por gente, ele já me ajudou com essa mensagem. Eu acho que é uma coisa que ajuda a todas as pessoas. Ele costuma dizer assim, fé e vontade são coisas diferentes, mas para que a gente cresça como pessoa, precisamos de ambos. A fé sem vontade, ela trouxe a gente até os dias de hoje, mas a vontade sem fé, ela não passa de um instrumento quebrado, né? Então, se nós tivermos a vontade suficiente para abraçarmos a nossa fé, não há impossibilidades. Legal. Essa que a gente fala é o Star. O Star. Você acaba conversando mais com o Star, né? Sim. O Merck é mais o chefe do resgate cósmico. É o chefe do trabalho. Isso. Em algum momento você teve alguma informação do tipo, olha, esse é um caso perdido? Sim, tive. É necessário que essa pessoa desencarne, ou é necessário isso? Já tive. E foi, inclusive... E aí você não fala para a pessoa, evidentemente. Não, foi interessante você perguntar isso, porque foi aqui em Santos. Ah, foi em Santos? Foi quando eu comecei a desenvolver os trabalhos aqui em Santos. Era uma senhora, ela já estava próxima aos seus 80 e poucos anos. O trabalho ele é desenvolvido embaixo de um portal energético, então assim, a frequência do portal ele pode alterar a frequência áurica da pessoa. Se ela não estiver preparada, o Merck fecha o portal. E essa pessoa ela estava num processo de desencarne já, então ela foi negado o trabalho a ela. Quando ela chegou, já tinha agendado. Era o momento dela, tinha que ser, isso, né? Só que é difícil, né? Às vezes você explicar para a pessoa. Evidentemente, né? Você não, seria antiético você falar, mas ao mesmo tempo eu não pude falar para ela, olha, eu não posso te atender, né? O portal foi fechado, então assim, felizmente a pessoa acabou aceitando. E depois eu soube que depois de um tempo, umas 2 semanas, ela veio a falecer realmente. Né? Mas você imagina, se ela sentasse embaixo do portal, acho que ia ser na hora. Então, como que é esse portal? Você tem 30 segundos para explicar como que é esse portal. O portal, ele basicamente é como se fosse uma ruptura mesmo entre as nossas dimensões. É ele quem faz proporciona essa ligação entre nós e a dimensão do Merck, né? Que é a 9ª dimensão. Tá. É como se fosse uma porta energética. Quem tem terceira visão costuma ver. Pessoas que veem seres como você vê, são muitas hoje? Tem muitas pessoas assim? Sim, existem muitas no mundo. Na verdade, a grande maioria das pessoas hoje, elas têm algum tipo de dom, algum tipo de aptidão. Mas nem todas também se colocam para colaborar, né? Existe muito medo, né, Adi? O medo do não se adaptar, né? Então as pessoas costumam até mascarar o que elas sentem ou o que elas são para tentar se adaptar à sociedade, que é mais fácil. É mais fácil, né? Tá certo. Pierre, vou te pedir um favor, que é você pegar... Quantos papeizinhos, produção? 7, né? Você sorteia, embaralha, mexe, segura a urninha com as suas 2 mãos, por favor, e escolhe 7 papeizinhos enquanto eu dou um recado do tema da semana que vem, que é praticamente uma continuação de hoje também, né? Vai ser a parte 2, porque eu vou estar aqui com a psicóloga Neuza de Souza Santos. Ela é psicóloga e o assunto é psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Vamos ter uma outra visão, evidentemente,
mas de uma continuidade desse assunto que eu acho que é muito importante a gente ter consciência, né? Primeiro, da reencarnação, de que você pode, através disso, melhorar, que é o trabalho que está fazendo o Pierre Luiz pelo Brasil, da psicóloga que eu vou estar trazendo aqui a semana que vem, a Neuza de Souza Santos, que eu acho que tem que colaborar com as pessoas até para a gente poder conscientizar as pessoas que estamos aqui para aprender, para evoluir, né? Deixar de ser egoísta, deixar de ser rancoroso e muito mais. Qualquer energia negativa ou pensamento negativo que atrapalhe o nosso processo evolutivo. Muito obrigado, pode deixar aqui. Isso, obrigado. Vamos lá, rapidamente, então. As pessoas sorteadas são, começando com um brinde de coisas do Brasil, é a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece a pedra turmalina negra para tirar a energia negativa. Eu tenho aqui no programa, viu, gente? Essa pedra, que foi o Américo Barbosa que me deu. A sorteada foi Márcia Barros, do Marapé. O Isbênia de Jesus, que oferece o livro Meu Pequeno Evangelho. O sorteado é o Rogério Wagner Pereira, da Vila Melo, São Vicente. A Livraria Pingo de Luz, que oferece o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Sorteada é a Maria José Cavalcante Laface, do Marapé. O Racionalismo Cristão, que oferece um kit contendo 3 livros, um livro clássico do Racionalismo Cristão, mais conceitos e mais informativo. O sorteado é o Ricardo Rodrigues Estela, do bairro Pompeia. A Rap Science, que oferece o livro Trabalho e Amor para a gente evoluir. Sorteado é o Luiz Izar, do bairro Aparecida. A Livraria Espaço Plural, que oferece o livreto Santo Agostinho sobre a Vida Feliz. Sorteado é a Conceição Chaves, do Jardim Andraus, Praia Grande. E a Seichonoye, que oferece o livro A Prosperidade Está na Mente. A sorteada é a Jucimara Cardoso, do Bom Retiro. Esses são os sorteados de hoje. Agradeço muito ao Pierre Luiz e ao Ramon, né, que possibilitou a sua vinda aqui. Que você seja feliz nessa sua jornada e que continue trabalhando em prol da humanidade. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, viu? Também. E poucos terão a oportunidade de estar aqui com ele, né? Deixamos o telefone e o e-mail. E vai estar no site do Fronteiras também, se alguém perdeu, tá bom? Se você perdeu, acesse o site do Fronteiras, está lá. Obrigado, Pierre. Foi um prazer. Com Deus. E a você de casa, paz, saúde e prosperidade.